eu tenho um perfil analítico estável. Toda pessoa que tem um perfil analítico, ele gosta de ficar concentrado. Qualquer coisa que tira a concentração dele irrita. Muito. E é complicado, tá, irmão? Ele está aqui focado numa coisa, passa uma coisa, passa um assunto. Voltando, Deus, ele não é movido por choro. Não é chorando que você resolve o seu problema. É entendendo o que está acontecendo com você. Então nós precisamos nos posicionar. Por exemplo, você já se perguntou se a sua oração muda a Deus? Entendeu? Então por que a gente continua orando? Sim, para ser atendido. Para mudar a gente. Então, mas e aí? Vai mudar a Deus a sua oração? Por que oramos? Mudar a gente. Para a gente entender o que precisamos fazer para aquela situação ser mudada. Porque se a oração mudasse a oração de Deus, Deus teria ouvido a oração do Filho. E disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Me desamparaste, me abandonaste. Deus ouviu? Mas nem por isso atendeu, porque ele antes tinha orado como? Se possível, passa de mim este cálice. Todavia não faz a minha vontade, sim a tua, e a vontade do Pai é que ele passasse por aquilo. Então, a gente precisa entender que é o sacrifício que move a mão de Deus. Quando eu sacrifico, é quase que tomar a mão de Deus. Existem umas leis espirituais das quais Deus ele não vai contra. Porque Deus estabeleceu as leis pelas quais tudo é regido. E mesmo ele sendo maior, a Bíblia diz assim, ele colocou a sua lei acima dele mesmo. Ou seja, eu vou provar que essa lei é boa e perfeita, que eu mesmo vou me colocar debaixo dessa lei. Ou seja, Deus não vai te julgar fora da lei dele. Então esses princípios bíblicos, eles movem Deus. Uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia tocar em Jesus, porque a lei dizia que se ela soltasse fluxo de sangue, ela estava imunda. Ela não podia tocar em Jesus, porque Jesus era um tzadik, homem santo. Você vai ver nos evangelhos algumas discussões entre os fariseus acerca das quais Jesus parece que ele burlava a lei. Porque come os seus discípulos sem lavar as mãos, porque fazem essas coisas que disseram, são princípios que eles obedeciam, que eram para a purificação. Jesus vai dando a eles ao aperfeiçoamento da lei. Então, essa mulher, fluxo de sangue, ela não poderia tocar em Jesus. O que ela fez? Ela sabia que ela não podia tocar nele, mas ela falou assim: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, na bainha da roupa dele, não precisa tocar nele, eu serei curada dessa enfermidade que ela estava há 12 anos padecendo e empobrecendo. E por que ela estava padecendo e empobrecendo? Porque a enfermidade dela não tinha cura física, humanamente, mas ela estava gastando todo o seu dinheiro para ser curada. Se ela tivesse ficado em casa, teria sido curada?
Quando que ela conseguiu a cura? Quando ela se mexeu, quando ela saiu da zona de conforto e ela foi até a multidão, se expondo, chegando ali diante da multidão. Eu vou te dar um código para você. Pega esse código poderoso. Todas as vezes que Deus te der algo e falar algo a você no Espírito, te prometer, não espere facilidade. Porque nós achamos o seguinte: essa madrugada Deus falou comigo que vai me dar algo. Essa madrugada Deus falou comigo que vai me dar tal lugar que tem algo para me fazer naquele lugar. É Deus. Teve uma irmã, um profeta de Deus que falou assim e assim a meu respeito. É de Deus. A gente tem que entender o seguinte: bom, se eu estou fazendo a vontade de Deus, logo o caminho está livre. Tudo vai dar certo. E é isso que nos confunde. E você começa a fazer a vontade de Deus e ficar no centro da vontade de Deus, está tudo errado. Muito errado ainda. E por que, pastor, tudo errado? Porque quando você saiu, Deus te deu a fé. E quem vai fazer é Ele. E essas dificuldades é para provar se você acredita que Ele que vai te dar, não é a sua força que vai conquistar. Fala, Deus. Irmão, olha para isso aqui. Isso aqui é promessa de Deus na minha vida. E esse rapaz aqui que está aqui está desde a época que nem tinha culto. Deus me deu uma palavra que em 2 anos ele ia mexer com tudo. Em 2 anos, em 1 ano e 11 meses, se cumpriu. Deus havia falado comigo anteriormente, queria tirar todo mundo aqui de dentro. Eu estava num sonho, andando de moto, e era um despenhadeiro. Sabe aqueles filmes que passam assim, só tem aquela estradinhazinha e tem aquele abismo embaixo? Era isso aí. E todo mundo da igreja, eles estavam em cima da moto. Eu via cada membro da igreja. Eu andava, eu via quando um pulava, eu tentava agarrar e não conseguia. Eu acordei desesperado, o Senhor falou comigo assim: eu vou arrancar cada um dali de dentro. Não vai ficar uma pessoa só. Porque os que vão à guerra contigo vão nascer na tua igreja. Eu vou arrancar de você os que vão ser pastor, os que vão ser presbítero, os que vão ser diácono. A sua equipe vai nascer lá dentro. Quando nós abrimos com 2 missionários, 2 diáconos, 4 presbíteros. Era uma equipe do sonho, irmão, de qualquer pastor. A igreja era cheia, louvorista de Pedro, gente que louvava muito bem. Louvor nosso era um top, era ou não era? Quem pegou o começo? As meninas louvavam muito, irmão. Agora você imagine eu, porque Deus falou comigo, eu vim de Vila Velha para cá para trabalhar aqui, para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Eu queria abrir Vila Velha, ele falou que era aqui. E de repente eu falo com você assim: vai dar tudo errado, tá? Nossa. Deus falou comigo assim: não acalente, não se apegue no teu coração, vai sair todo mundo. Aí começou. Eles falaram que ia dar errado? Hã? Eles falaram que ia dar errado? Não, aí tinha uma irmã aí que morreu e falou que ia fechar. Ela já morreu. Fecharam o caixão dela e a igreja continuou aberta. Não que eu desejasse a morte dela, mas ela falava que a igreja ia fechar. Que ela via essas portas fechando. Não que eu duvide da revelação. É porque assim, deixa eu te explicar. A Bíblia diz assim, ó: quando alguém profetizar, não julgue o profeta, julgue a profecia. Eu não olhei para a irmã, até inclusive era irmã de oração, eu orava muito. Acho que na época era uma das irmãs que mais orava na igreja. Mas o que ela estava falando estava contra aquilo que de Deus eu ouvi. Não foi o profeta que falou, não foi revelação de ninguém, foi Deus que falou comigo. Eu conheço a voz de Deus.
tenho um pouquinho de experiência com Deus, eu sei a forma que Deus falou. Eu sou assim, eu sou meio teimoso. Se Deus falou comigo pessoalmente, não vai ser outra revelação de alguém que vai influenciar. Então, eu falo para vocês, humanamente, qualquer outro pastor tem que ir embora. E daí dá desculpa de quê? Irmão, não tem receita para pagar a igreja. Eu não tenho recurso. E várias vezes eu tirei do meu bolso para pagar. Mas então por que você fez? Porque eu acredito naquilo que Deus falou comigo. Nós abrimos essa igreja aqui, no começo, 6 primeiros meses não dava receita para pagar. Se não fosse a oferta da Giovana, a dona do bom, a gente não tinha abrido igreja. Porque o aluguel é R$800, certo? Eu não tinha um membro na igreja. Uma cadeira, né, pastor? Não, nós começamos com 20. Vocês começaram a ganhar. Não, nós compramos, nada a ganhar. Não tem nada a ganhar. Eu gastei R$12 mil para abrir igreja. R$12 mil. Entre ponto, mexer no ponto, mexe aqui, mexe lá. Esse som foi quase 4 mil, irmão. As cadeiras, R$1.200. As outras cadeiras que eu comprei, eu gastei quase 1.000 também. Nós gastamos R$12 mil para abrir igreja. Entre pintar, comprar um instrumento, lâmpada, fiação, ventilador. Não pagávamos aluguel. Nós ficamos 6 meses dessa forma. Depois de 6 meses, Deus nos honrou e o rodador do ponto nós começamos a pagar aluguel. Teve uma época que começou a crescer. E veio gente, começou a dizimar, começou a ofertar. E aí nessa pegada, eu sempre quis e quero ter um ponto de uma coisa bonita. Não é? Essas paredes são assim, não é porque eu quero. Pastor, por que você não chega e pinta e faz e acontece? Me pergunta por quê. Você não perguntou, não Por é? quê, pastor? Diga, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque o meu coração quis colocar um piso. E quando eu estava na porta do gabinete, dias antes de acontecer o que aconteceu, chegou ali o senhor falou comigo assim: espera um pouco. Eu empolgado, com quantidade de gente, o dízimo que estava entrando. Eu falei: eu vou investir. Vou colocar era meu sonho colocar esse piso. Quem pegou o piso aqui? Era horrível, era péssimo para limpar. Pensa um piso ruim, dólar. Mas eu não reclamei no sentido de ter pegado, porque a gente pegou o dinheiro que estava, foi uma oferta, ficamos 6 meses. Quase um ano, acho que não me engano. Quando eu senti que a igreja tinha um recurso, nós fizemos uma campanha para trocar o piso. As pessoas começaram a contribuir. E pensa assim, eu estava com quase R$2 mil guardado das pessoas que estavam acreditando naquilo que a gente havia falado. Eu ouvi um sábado, um profeta, um pastor, dizendo o seguinte: quando você pedir uma oferta para a igreja para comprar uma Kombi, a Kombi custa 20 mil, você arrecadou 10, compra a Kombi. Porque quem ofertou os 10 mil quer ver a Kombi, não pega o dinheiro e compra outra coisa. Se endivida, compra a Kombi, fala: irmãos, compra uma Kombi, está aí, a gente continua devendo. Quem deu vai continuar te dando. Agora, se você mudar, você perdeu seu crédito na igreja. Nessa palavra, eu tinha esses 2 mil guardados. Eu fui lá e comprei R$5.700 nesse piso aqui. Não pagamos a mão de obra, porque o meu cunhado ofertou R$3 mil de mão de obra. Pega um pedreiro bom, que assenta porcelanato, faz a letragem aqui, pergunta quanto que a gente coloca para botar um piso desse aqui. Só no contrapiso, porque para colocar o piso, tinha que gastar com o contrapiso, foi R$1.500. E isso porque os irmãos também ofertaram mão de obra, não pagamos mão de obra. Foi só material, cimento, areia e comida para quem estava trabalhando. Irmão, por incrível que pareça, nós colocamos aqui, chegou, o caminhão bateu aqui, R$5.700 de material. Colocamos o piso na véspera do Natal, na virada do ano. Quando foi o ano novo, virou ano novo, rebelião, saiu todo mundo. E a dívida do piso ficou na costa do pastor.
Aí o senhor falou comigo assim, eu falei para vocês esperar um pouco mais. Aí Deus te revelou na sua esposa. Deixa a senhora falar para ele. Tá estranho no microfone. Aí, deu errado, pastor? Deu. Eu com a dívida de 600 reais para pagar no cartão, as pessoas saíram, piorou, mas. Vontade de ir embora eu tinha. Deus não deixou eu ir embora. Eu também sou ser humano. Eu também canso, eu também me decepciono. Os que ficaram, honraram o compromisso, pagaram seus votos, muitos não pagaram. Está na conta dele com Deus, que ele não ofertou para mim, ele ofertou para o Senhor. Eu fiz a minha parte, coloquei o piso. Os que estão aqui, os que contribuíram, estão vendo o que foi colocado. Pastor, você se arrepende? Não. Só que eu não faria de novo sem a autorização de Deus, porque a obra é dele. Eu tenho vontade de mexer nessa cabeça, tenho vontade de fazer muita coisa aqui. Mas eu preciso. Não está bom, não. É o microfone? Oi. Esse aqui está um pouquinho melhor. Então você tem que entender que às vezes, mesmo com Deus falando com você, na primeira não vai dar certo, vai dar errado. E por que dá errado? Para provar a sua fé. Para ajustar a sua confiança em Deus. Porque tudo que Deus falou que vai fazer, Ele que vai fazer. Nós só somos instrumento na mão de Deus. E aí você tem que se deixar Deus trabalhar na sua vida. Pastor, o que deu aí? Deu o que Deus me deu condição de pagar. Abrir uma outra porta, eu consegui uma outra renda, fui pagando o piso, pagamos o piso, honramos os irmãos que ficaram. Eu tenho vontade de vestir. Mas eu preciso que Deus dê um sinal. E a hora que Deus der esse sinal, a gente vai tocar o terror. Então, a gente precisa entender o quê? Esse trabalhar com Deus. Por Senhor, mas o Senhor falou comigo que ia fazer. A Bíblia diz que Jesus chegou para os discípulos e falou assim: vão e atravessam do outro lado do mar. Eles entram no barco e vão atravessar. No meio do caminho começou a tempestade. A Bíblia diz assim: e o vento era contrário. As ondas açoitavam o barco. E o vento era contrário. Poxa, mas eles estavam com santa vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou. Por que eles levantou o vento? Porque todas as vezes que você for fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus mandou, vai dar errado. Para ver se você desanima. Para ver se você para, se você duvida. Porque a grande questão da jogada é o seguinte: o quanto você acredita em Deus. Irmão, pensa numa prova de fé, você que ora para uma pessoa ser curada e ela não é curada na hora. Nossa. E por que isso acontece? Para provar a nossa fé. Aí você fala assim: eu desisti desse negócio, vou voltar para trás, não é de Deus não. Claro que é. Abraão sai da sua terra, vai para o lugar que o mandou, chega lá, era um deserto. Mas vê se no final virou deserto. Porque Deus foi prosperando. Irmão, vamos ler a Bíblia. Deus manda Samuel sair da onde ele estava. Olha que Samuel era um profeta de peso. Porque a Bíblia diz assim: ó, nunca uma palavra de Samuel caiu por terra. Nunca que ele falou algo e não aconteceu. Que tem diferença entre espírito de profecia e profeta. Quem é profeta, tudo que ele fala acontece. Quem tem o espírito de profecia pode profetizar da parte de Deus, não pode errar. E geralmente erra porque excede, ou não entende o que Deus falou, ou passa um pouquinho naquela ordem de Deus. Existe a quantidade que Deus fala, uma quantidade que é nossa. Oi? É isso aí.
A Bíblia diz que na multidão de palavras a transgressão. Às vezes Deus manda você falar até ali, aí você quer exceder, passou. Então, Deus vai falar com Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Agora, não era mais fácil Deus falar que era Davi? Era ou não era? Então por que Deus não falou? Para provar ele, irmão. É assim que Deus sempre vai fazer com você. Deus vai te mostrar algo, você vai olhar e não vai achar. Você vai assim, entendi agora. Você tem que crer, Deus dá um negócio. Se não crer, não vai. Aí ele chega Samuel todo puto, com um chifre de azeite na mão, para ungir um dos filhos de Jessé. Aí você fala assim, opa, meu senhor, tudo bom? Veste a minha casa? Eu vim cá ungir um dos teus filhos rei. O Senhor mandou dizer que um dos teus filhos será rei de Israel. Opa, Jessé correu logo, botou os 6 filhos enfileirados. A Bíblia diz que quando Samuel olha e vê Eliabe, um homem macho, alto, corpo atlético, soldado de Saul, olha o que a Bíblia diz. E vendo ele, ele diz: está aqui, diante de mim, diante dos meus olhos, o rei de Israel. O Senhor falou assim: cheio, calma aí, porque você está olhando com os olhos. Eu olho o coração. Nós estamos nos olhando com os olhos. Deus olha o coração daquele que pediu ajuda, daquele que quer ser atendido. Por isso vem a prova, para revelar quem somos. Samuel chegou, irmãos, e próximo, não é esse. Olhar para o Senhor, não é esse. E foi assim com 6 filhos. Aí, acabou. Hoje é sério. Acabou? Irmão, o Davi, ele não era filho da mesma mãe. Ele era aquilo que deu errado. Ele era filho do adultério. E Jessé tinha vergonha de Davi. Davi não morava junto com os irmãos. Davi morava separado. É verdade a tua Bíblia lá. Salmo capítulo 1. Acho que é 1. Pega o Salmo para o 7. Eu acho que é 1, se não estiver errado. Davi, do adultério. 23. Falei 1, né? Falei 1. Eu acho que é também. Não é não. Salmo 23. Então, quando Samuel pergunta para ele, ele teve que revelar o improvável, o esquecido, o rejeitado. Porque os filhos que ele havia tido com a mesma mulher, nenhum deles foi ungido e selecionado por Deus. Mas o esquecido, o desonroso, o improvável. Porque Deus olhou o coração de Davi, não os olhos. Essa semana eu aluguei um carro para uma pessoa que, humanamente, olhando para ela, para a foto que ela mandou, eu não queria alugar. Que a gente tem pré-conceitos.
E eu sempre falo assim, Senhor, não deixa eu errar. O Senhor conhece o coração do homem. E aí quando eu fechei negócio com a pessoa, eu estou ainda me relacionando com ela, mas a princípio que eu estou vendo, os meus olhos viram uma coisa, o meu coração está sentindo, agora está muito diferente. Pessoa humana, pessoa simples, uma pessoa humilde. Engraçado que uma outra pessoa anterior a ela tinha conversado comigo no telefone e humanamente eu tinha escolhido essa pessoa. Pela aparência, pelo jeito de falar, o outro quase não conversava. Ele batia medo, sabe? O outro conversou e falou e prometeu. Eu olhei e falei, pô, esse é o cara. Ele jogou os documentos dele no celular, quando eu preenchi o contrato. Não, eu ia preencher o contrato. Só falei assim, enquanto você volta, eu vou atender a pessoa aqui na empresa e já volto e continuo conversando com você no celular. Quando eu voltei lá, todos os documentos que ele tinha colocado, ele retirou. Que agora o WhatsApp tem como você apagar. Aquilo me frustrou tanto, eu falei assim, eu acreditei nele. Só que eu falei assim, Senhor, obrigado por ter me livrado, porque ia dar problema. E aquele que eu não queria, veio e fechou o negócio, demonstrou ser uma pessoa sincera, simples. Eu olhei e falei assim, ainda bem que eu não deixo os meus olhos me confundir. Eu, humanamente, se eu escolhesse, não teria lugar para um, teria lugar para outro. É um caso de Samuel, bateu o olho, ele abre e falou, esse é o cara. E humanamente, fisicamente, Davi era franzino, de gentil aspecto, a Bíblia diz. Quando Jessé revela para Davi, quando Jessé revela para Samuel, que ainda tinha um menino, que estava trabalhando, os outros estavam fazendo o que dentro de casa? À toa, receberam um auxílio emergencial. E o Davi estava onde? Apacentando o rebanho do pai, trabalhando. Deus gosta de quem trabalha. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama a gente à toa, Deus só chama a gente ocupado. Aleluia. Deus só chama quem está ocupado fazendo uma coisa. Olha para a Bíblia, olha onde que estava Jerubaal, malhando trigo, enquanto todo mundo estava com medo. Aonde estavam os discípulos que Jesus separou, irmão? Mateus estava onde quando Jesus chamou ele? Trabalhando. Aonde estava Pedro? Aonde estava Tiago? Aonde estava João? Trabalhando. Gente que não quer compromisso, Deus também não quer compromisso com ele. É, Deus. Olha o que Samuel falou. Traz o menino, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Tem uma parte da carne que ela é uma parte honrosa. Geralmente a gente honra as pessoas com a melhor parte. Não é assim? A coxa, o peito. Ninguém quer o pezinho, né? A asinha, aquela parte, né? O pescoço. Fica com as crianças. Você gosta, né? Asinha eu gosto. Então, quando foram colocar na mesa, colocaram um pedaço da coxa diante de Samuel. Samuel colocou no prato de Davi esperando chegar. E falou, enquanto ele não chegar, ninguém come. Problema, ele nunca tinha almoçado com a família. Aí é por isso que ele vai fazer esse salmo aqui, O Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie mansamente as águas tranquilas. Isso aqui, irmão, águas tranquilas. Os dias antes tentaram matar ele afogado. Os irmãos tentou matar ele afogado, porque ele era o filho do adultério. Refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça por amor. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado
Me consola. Sabe o que é essa vara, esse cajado? O pastor, ele tem aquela vara que tem um cabo de guarda-chuva. Por que eu falo guarda-chuva? Porque ela tem uma envergadura e ela é comprida. Por quê? Porque como ele está apacentando aqui, de vez em quando uma ovelha se desgarra do rebanho. Principalmente quando o pastor estivesse passando por esse vale de sombra e morte, aonde tinha um abismo. Então, antes que ela caísse no precipício, porque a ovelha, ela enxerga mal, ela é cega. Diga comigo, essa ovelha é cega. E é por isso que a Bíblia nos compara com a ovelha, porque você não sabe para onde você está indo. Você precisa se guiar pelo ouvido do pastor. É o pastor que sabe o caminho, não é a ovelha. A ovelha não ouve bem. Ela não vê bem, ela ouve bem. Pastor, como é que eu escolho um pastor? Pelo ouvido. Você ouve a pregação e essa pregação que entra pelo teu ouvido te mostra quem você quer continuar ouvindo. Porque é essa que você quer se alimentar. Você vai no pastor, pode ser o pastor maior do mundo, maravilhoso do mundo, mas se você ouvir e não gostou do que ouviu, você não fica ali. É esse alimento que o pastor te dá que te sustenta. O ouvido, a ovelha, ela não enxerga direito. Pode pesquisar. Estou falando de ovelha de verdade. Ela não enxerga. É por isso que Paulo vai dizer assim: nós, os que somos da fé, não somos guiados por vista, nós somos guiados pela fé e pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, como ela tem muita facilidade de se desgarrar porque ela não enxerga, ela é guiada pelo ouvido. Se o pastor chamou, ela não vem, ele vai com a vara e pega ela, puxa ela para dentro de novo. É o que a gente faz. Cadê fulano? Cadê ciclano? E que fulano não vem? A gente fica tentando trazer isso para o bispo, para se aproximar aqui. Pode perceber que a comparação que a gente vai falar com a ovelha tem a ver conosco. Tem algumas ovelhas que estão aqui, mas de vez em quando uma se afasta. Você consegue contar se afastaram aí? Tem algumas que não vêm no culto. Não se congregam, elas não ficam no meio do aprisco. Por quê? Porque estão dando ouvido a outra coisa, não a voz do pastor. A vara e o cajado. O cajado para pegar a ovelha e trazer para o aprisco, e a vara para corrigir. Deixa eu te dar um código poderoso. Você tem duas chances. Como você se descarga? Duas chances. A primeira, Deus envia o pastor para te repreender, para te exortar, para cobrar, para te dar orientação. Se você ouvir o pastor, por mais duro que seja a repreensão, por mais triste que o teu coração possa suportar uma repreensão, um conselho, uma ordem, uma cobrança de um pastor, ela ainda é melhor do que a ação divina. Porque Deus também é pastor. E se Ele mandar eu cobrar, e eu te cobrar, e você não suportar, ou bater o pé, falar que não vai obedecer, ou se magoar, quem vai cobrar depois? Aí a cobrança de Deus é dolorida. Dói mais, machuca mais. Então, antes que Deus te cobre, Ele pede para que o pastor cobre. O máximo que eu posso fazer é pegar no seu pé. Eu não posso te ferir na carne. Eu não posso te dar um tapa, eu não posso mandar te prender, eu não posso te dar uma enfermidade na carne. Eu posso te cobrar espiritualmente nas suas emoções. O máximo que Deus me permite é te punir emocionalmente. Quem já percebeu isso? Eu posso te dar uma palavra que mexe com suas emoções. Eu posso te dar uma exortação que mexe com suas emoções. É só nesse campo que Deus me permite. E Deus, Ele pode tocar no seu corpo, na sua finança, no seu casamento, no seu sono, na sua paz. É o que Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Aí agora sim,
vai se cumprir a palavra que nós vamos ler agora. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, os irmãos dele. Unge a minha cabeça com óleo, a unção que recebeu. O meu cálice transborda. Porque quando ele chega na mesa, ele foi ungido e foi servido com o vinho que o cálice transbordou, ou seja, medida transbordante. Aí vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Mas tem alguns irmãos que querem não habitar na casa do Senhor, se isenta da casa do Senhor. É Deus. Pastor, poxa, eu não quero ter inimigo. Mas irmão, só tem mesmo se tiver inimigo. Se você não quer ter inimigo, não vai ter mesmo, não vai ter casa transbordando, não vai ter unção. Relaxa aí. Volta lá para Mateus 7. Aí Davi, ele foi ungido rei. O que aconteceu com ele no dia seguinte? Sentou no trono? Hã? Recebeu a honra? Não. Hã? Voltou. A vida continua, a mesma coisa, não mudou nada. Aí Davi pensa assim: você ontem lá não teve unção? Irmão, a unção de Deus, ela vai te capacitar para você ter habilidade. Mas o que dá habilidade são os sofrimentos. Agora imagine, você não aguenta sofrer um pouquinho pelaquilo que Deus falou com você que ia dar certo. Como que Ele pode entregar na sua mão aquilo que Ele prometeu se você não tem habilidade? Porque, olha só, por que Davi, depois de ungido, levou pelo menos 20 anos para sentar no trono, e seu filho Salomão, com 20, sentou no trono? Salomão, com 20 anos, sentou no trono. Porque diferente de Davi, que teve que aprender a ser rei, não sabia. Sabe por que Deus não entregou nas suas mãos as coisas que Ele te prometeu? Porque você não sabe ter ainda. Ele vai te capacitar no percurso. Aquilo que a gente olha, ó, Deus às vezes fala com você uma coisa, e aonde você está não tem nada a ver com o que Deus falou. Aí você fala assim: por quê? Porque eu estou aqui, isso faz parte do meu propósito. É porque essas coisas vão te preparar, te capacitar para onde Ele vai te colocar. São esses percursos que te capacitam. Porque Deus não pode te dar capacidade além do que você pode suportar. São os sofrimentos, as tragédias. Ó, pensa para Davi. Davi foi ungido rei. No outro dia estava passando na Irlanda. Daqui a pouquinho alguém falou bem assim: ó, o rei está precisando de alguém que toque bem. A habilidade que ele tinha. Deus vai usar as habilidades que você tem para fazer o propósito dele cumprir a sua vida. Por isso que aquele versículo de Jesus, ele diz assim, ó: um pai de família pegou os seus servos e distribuiu os seus bens e deu conforme a sua capacidade. Você quer prosperar? Você precisa ter capacidade. Aprenda, a capacidade ela é aprendida. Davi, ele não sabia ser rei, então precisava ficar do lado de Saul por 20 anos para olhar como era ser rei. Davi, ele sabia guerrear do jeito dele, mas ele teve que aprender a guerrear. Salomão era filho de quem? Oi? Salomão era filho de quem? Salomão, filho de Davi. Então, agora, Davi, rei de Israel, ele vai treinar o menino. Desde criança ele vai treinar Salomão como ser um rei. Pega os provérbios de Salomão, que ele escreveu, você vai ver. Ele vai dizer o tempo todo que o pai dele fala com ele. Inclusive até acerca de Deus. Que o filho de Salomão é Cristo. Deixa você na mão, para você passar bem.
final de Davi, de Salomão, parecendo aquele vai lá no jogo. Oi, som. Ele foi treinado, Salomão foi treinado por Davi como sendo rei. Olhando para Davi, deu errado para ele. Ele poderia indicar ao Senhor: cadê a unção? Cadê o trono? Olha José, irmão. Sonhou hoje que ele ia governar, que ele ia ficar por cima. No outro dia aconteceu o quê? Vendendo ele. Não deu errado no começo? Mas você fala: poxa, cadê o sonho? Cadê o trono? O Senhor falou assim: antes do trono eu preciso te provar, eu preciso treinar você, eu preciso te dar habilidades. Porque é nessa fase, e olha aqui, é nessa fase de treinamento que aquilo que Deus te colocou em você vai aparecer para as pessoas. Porque Davi fugiu do rei, mas ele precisava ser aclamado pelo povo. Vai chegar um ponto que as pessoas vão falar o que Deus colocou em você. Aleluia. Eu chego, por exemplo, aqui e coloco uma pessoa em prova para presbítero, boto um diácono aqui em prova. Eu posso ungí-lo, mas ele precisa, a igreja precisa prová-lo. O que acontece quando você coloca uma pessoa que ela não foi chamada para aquilo? A igreja não. É que aqui tem pouca gente, irmão. O que você tem que crescer? Você vai ver a guerra começa a colocar uma pessoa que a igreja não prova. Porque às vezes as pessoas veem uma outra pessoa, tipo assim: vamos levantar falando na próxima assembleia. Aí faz uma expectativa. Nós já fizemos isso aqui já. Tinha irmãos que achavam que ia e não foram. Irmão, quase desviaram da igreja. Porque achavam que tinha que ir e não concordou em quem foi. Então, às vezes, Deus fala com você que você vai ser. Você precisa saber quem você é. Você tem que acreditar nisso. Mas as pessoas precisam vir e te dar a aprovação. Pode ver na Bíblia que mesmo Davi sendo ungido por Deus através de Saul, ele vai passar por uma votação. Porque em parte, uma parte de Israel aclamou ele: viva o rei. Quiseram ter ele como rei. Mas uma outra parte não. Depois essa outra parte vai clamar a ele como rei. E aí vai ser rei de Israel por completo. Ele vai reinar por 7 anos em Judá e por 33 anos em Israel. Ao todo 40 anos. Mas ele reinou uma parte, depois ele reinou outra parte. Por quê? Porque o povo não aceitava. Pode perceber que deu errado. Você lendo para a Bíblia, você acha que Jesus foi aprovado pelo povo? Era um ungido de Deus. Mas no começo, ninguém via isso. As pessoas estavam aos poucos sendo convencidas. Pelo quê? Pelos sinais. Então você precisa trazer os sinais do seu corpo, na sua vida. E isso se conquista dia após dia. Todos os dias nós somos provados. Deus falou: não, quando Deus falou comigo que ele ia estar aqui pastoreando, eu vou 20 anos. Pelo menos uns 15. Desde o dia que a pessoa profetizou em cima do monte, que me veio como pastor. Para acontecer, levou mais de 15 anos. Só que o engraçado é que quando eu recebi a profecia, eu estava na cadeira sentado, todas as vezes que eu era cobrado, repreendido pelos meus pastores, sabe como é que eu me via? Ele estava me cobrando, eu vou ser grande. Quem mais é dado, mais é cobrado. Eu nunca achei que estava sendo pouco cobrado.
Eu pensava assim, você está me cobrando porque está querendo ver em algo uma coisa mais. Vocês estão me cobrando porque ele me vê com outros olhos. Então eu mesmo me vi como presbítero o tempo todo. Então eu me exigia mais de mim. Eu queria mais de mim, eu tinha que ler mais Bíblia, eu tinha que jejuar mais, eu tinha que orar mais, eu tinha que ser mais pontual, eu tinha que ficar depois do horário, eu tinha que estar em tudo que tinha igreja. Tudo que tinha na obra, eu estava lá. Aqui só tem 3 cultos na semana, tem irmão que falta. Como que está Deus com essa pessoa? A gente tirou o culto de domingo desses 2 feriados, pediu para os irmãos faltarem, irmão não vai. Tem problema não, irmão. Deus tem suas maneiras. Tem muita gente que não vem para cá para o hospital. É lá no hospital que ele vai sentir falta de estar aqui. Não é praga, irmão, é revelação. E os que estão aqui, raramente vão para lá. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo, que você vai dizer se isso é verdade ou não. Esquece a igreja. Esquece Deus. Trabalhe todos os dias e não folgue. Folga para o hospital. O seu corpo vai parar. Ele te obriga a parar. Querendo ou não, você vai ter que parar. Porque ele cobra. Porque a gente pode crer ou não que 6 dias trabalhareis, no 7º descansareis. Desfrutar. É verdade. Desfrutar. Aí você fala, não vou desfrutar, vou tomar um, eu vou ficar rico lá nesse negócio, vou trabalhar de noite. Faz. Irmão, sábado, eu peguei, era 12:30, porque de manhã eu fui fazer um pudim para minha esposa, levantei, dei uma geral, saí, dei banho na cachorra, quando deu 12:30, eu estava pronto para trabalhar. Eu estava com um propósito de ir até meia-noite, se possível virar à noite. Eu ia pensar assim, eu vou, quando era para 6, 7 horas eu paro, vou em casa, tomo um banho, como alguma coisa e volto de novo. Quando foi dando 7 horas, ficou frio você, né? Quando foi dando 7 horas, eu falei, vou parar. Parece que é de propósito. Caiu uma corrida, uns 4 quilômetros, R$36. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa. Não, eu já não estava aguentando, eu queria parar, eu queria tomar um banho. Já, R$36, irmão, é uma corrida de 12. R$13. Dali da Thaís está pulando bem quase 5 quilômetros, é 12, bem pago, R$36. Já tinha virado para cartão de crédito. Para não tocar. Não, se der tocar eu vou, estou 36. Vou lá, mas peguei a passageira, levei lá. Estava chovendo. No meio do caminho estava de 40, já ainda bem. Corrida de R$20. Lá em Itapema, toca de R$46, vale encantado. Aquilo vai ficando bom. Eu queria continuar. Mas o meu corpo estava falando assim, chega. Estava assim já, irmão, e a perna doendo. 8 horas, eu nunca fiz isso na minha vida. Então é essa questão bíblica, quando você vem para a casa de Deus, quando você congrega na casa de Deus, é o seu desfrute, é você lembrando do Senhor. Isso é bíblico. Quando você vai roubando isso de Deus, Ele tem as suas maneiras de cobrar. Pergunta para essa obreira atrás de você, que ela vai te falar quanto tempo ela ficou no hospital. Só Deus. Meses internada, porque faltava tudo. E ela fez um voto lá no leito, lá, se Deus tirasse daquela situação, ela ia ser fiel a Deus. De vez em quando ela dá umas caras. Mas quando eu dou mascada é boa. A massa. Mas em vista que era antes ela não ia, ela dava mais suco que ela dá agora. Mas foi lá no leito que Deus falou com ela.
Teve que ir. Então essas pessoas que estão roubando de Deus, que não ouvem a voz do pastor, irmão, pode ficar tranquilo. Lá no hospital ela vai lembrar de Deus. Ela vai sentir vontade de estar aqui. Escuta o que eu estou te falando. Ela vai te falar isso aí. Poxa, lá no hospital não vou voltar na igreja, casa do Senhor. Vai no amor, vai pela dor. E é triste. Porque para lá. Por exemplo, pessoas que não dizimam, não ofertam, não contribuem de alguma maneira. Gasta com remédio, irmão. Entende? Ela não vai ter aquele dinheiro para poder gastar outra coisa. Ela gasta com remédio. As coisas começam a quebrar. O devorador começa a levar. Se ela olhar bem, está sendo pior para ela. Ela gastando com remédio, com outro, consertando as coisas, do que devendo para o Senhor. Porque a pessoa pensa assim: não vou dar para Deus, não sabe para quê? Está